E aí pessoal, aqui é a Gaia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre RPGs que você pode utilizar para jogar no mundo de Berserk. Então, neste vídeo vamos começar falando sobre o que é o mundo de Berserk, quais são as características que você vai ter no seu mundo de RPG, na sua sessão de RPG, o que você vai ter que tomar cuidado, etc. E ainda eu vou falar então uma lista de sistemas de RPGs que conseguem emular ou simular mais ou menos como é Berserk, ok? Vamos começar. Para nós falarmos sobre Berserk, antes de nós falarmos de sistemas de RPGs que são bons para jogar o cenário, primeiro nós temos que falar sobre o cenário, ok? Sobre o mundo de Berserk. E uma das coisas interessantes é que Berserk ele sofreu uma transformação muito grande. Se você segue Berserk desde o começo, você vê que no início Berserk parece muito com Conan, que é a ideia de um guerreiro que está enfrentando monstros e por aí vai. Aí ele sofre um momento de fantasia sombria pesado, e então ele começa a caminhar para uma fantasia clássica, uma alta fantasia, uma fantasia heróica. Então, o primeiro passo para você jogar Berserk é você escolher que tipo de universo você quer jogar, que tipo de Berserk você quer jogar. Você quer mais focar na ideia dos guerreiros super fracos enfrentando monstros muito mais poderosos do que ele, alta mortalidade, magia inexistente. Você quer ir para o meio termo onde você tem um mundo sombrio, extremamente pesado e que tem criaturas terríveis e você tem mais ou menos uma magia bem de leve, ou você quer ir para alta fantasia, com itens mágicos poderosos, magia para todo lado. Isso é o primeiro passo que você quer saber, o que você quer para o seu mundo de Berserk, o que você quer jogar. E se você quiser os três, eu vou dar ideia de sistemas, que eu vou mostrar sistemas que podem pegar as três coisas de Berserk e que você vai precisar adaptar pouco. Isso são os pontos de Berserk. Primeira coisa, o que você quer jogar, qual é o tipo de Berserk que você quer jogar na sua mesa. Outra coisa importante, Berserk é famoso por ter temáticas muito pesadas, muito sombrias, e que, na minha opinião, não são boas para uma mesa de RPG com muitas pessoas. Berserk é uma história extremamente intimista, é um arco de Guts, o personagem central, que ele vive coisas terríveis, traumas terríveis, e isso só é possível porque é uma história de um único personagem principal, criado pela mão de um gênio, que é Miura, e então é muito difícil que isso aconteça numa mesa de RPG, e o primeiro passo, depois de você decidirem, o seu grupo decidir, você e seu grupo decidirem qual é o tipo de jogo que vocês querem, qual é o tipo de Berserk que vocês querem seguir, é decidir qual vão ser os limites das coisas pesadas que vocês vão trabalhar. Tem coisas em Berserk que eu não acho que são interessantes de trabalhar em nenhuma mesa, mas você e seu grupo devem decidir. Com isso dito, ok, vamos agora falar sobre RPGs para Berserk. Então, com isso tudo dito, o que um RPG de Berserk precisa ter para poder funcionar dentro do mundo? Se você quiser jogar com todas as características do mundo, que vão desde o nível mais baixo até o nível mais alto de fantasia, você precisa de um combate que seja realista, ou que pelo menos simule um pouco da realidade, para mesclar ação e as manobras reais de combate que são usadas em Berserk. Você também precisa de um sistema de magia livre, pautado na invocação de espíritos e rituais quase que espontâneos, para você poder simular exatamente a invocação de deuses, a invocação das coisas que nós vemos a partir do capítulo 150 de Berserk. Então, por conta disso, já começando a falar, D&D não é um bom sistema para Berserk. D&D, primeira a quinta edição, não é bom porque ele tem um sistema de magia muito fechado, ele tem um sistema de classes que é muito fechado, que não existe em Berserk. Berserk você é muito livre para ir para qual caminho você quiser. Então, já começando que o RPG mais jogado do mundo não é o melhor para Berserk. Então, vou contar agora RPGs muito bons para você usar para Berserk, seguindo as notas de dificuldade que eu apontei no meu vídeo. Vou colocar um cartão aqui, o vídeo que eu coloquei falando sobre os tipos de dificuldades de RPG que vão do nível 1 ao 5, eu vou dar do nível 1 ao 4, do extremamente fácil ao difícil, que você vai poder escolher. E antes de nós começarmos a falar disso, se você gosta desse canal, se você gosta desse tipo de material, se inscreva para você poder sempre receber a notificação de quando novos vídeos surgem. Vocês também podem me seguir na twitch.tv/gaigaia, que eu faço lives por lá, normalmente conversando e de maneira mais aberta, e eu também faço materiais para o meu Instagram, Victor Gaigaia. Então, falando de RPGs, deixando de lado o D&D, vamos falar de RPGs que são muito bons para Berserk. Primeiro, dificuldade 1. Dificuldade 1 são os RPGs que qualquer um pode jogar, qualquer um aprende em menos de 5 minutos. Nós temos Into the Odd. Vou até pegar o meu livrinho. Aqui ó, Into the Odd, ele cabe num marcador de livro.
Eu sempre adoro mostrar esse RPG, eu acho que todo mundo tem que conhecer esse RPG. Esse é um dos melhores RPGs do mundo e ele é muito fácil, ele cabe no marcador de página e ele pode jogar Berserk de uma forma perfeita, porque ele tem uma abertura muito grande para itens mágicos poderosíssimos, que são as arcanas. Ele tem um sistema de magia muito aberto, inclusive de invocação espiritual, que é o estilo de magia de Shirk, eu não sei exatamente a pronúncia da maga de Berserk, mas emula muito bem, e o sistema de combate ele tem abertura imensa para um realismo muito forte, mas também para altas manobras de combate. Ele é super simples, super rápido, eu acho que é o sistema básico que tanto veteranos quanto novatos, literalmente, ele é dificuldade 1, qualquer um pode jogar, qualquer um pode aprender fácil, em 5 minutos você aprende, em 5 minutos você está jogando Berserk. Então, Into the Odd, primeiro RPG que eu vou apresentar. Segundo RPG, Troll Baby. Troll Baby é um RPG pouco conhecido, ele foi a base para um RPG que ficou mais ou menos famoso, chamado Lasers and Feelings. Deixa eu botar a imagem para vocês, um segundinho. Aqui ó, Troll Baby. Troll Baby é um RPG super simples, só que tem algumas nuances. Ele não é um RPG muito fácil, não é dificuldade 1, é dificuldade 2, que ele tem apenas 2 atributos. Você tem um número, você rola acima desse número para fazer magia, abaixo desse número para rolar combate e ações físicas. Muito simples, muito legal, muito interessante, e ele simula perfeitamente Berserk, ok? Eu acho que é um dos sistemas assim mais interessantes, só que ele é altamente narrativo. Ele foca principalmente em você contar histórias, criar a narração, do que pensar em simulação de combate, manobras realísticas. Então talvez as pessoas não gostem disso, mas eu acho que é um RPG fantástico para usar para isso. Vamos para mais outro. Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, um dos grandes RPGs brasileiros, é muito interessante. Ele é baseado num RPG chamado The Black Hack, que é um RPG old school baseado em D&D antigo. Eu acho que é um RPG que também simula muito bem, mas você vai ter que alterar algumas coisas. Um dos detalhes de Berserk é que não existe diferença entre clérigos e magos. Ambos têm a mesma lista de magias, então você vai ter que alterar esse tipo de coisa. Você vai ter que alterar a lista de magias, mas é relativamente fácil fazer isso em Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. E as classes têm maior abertura para você fazer os vários movimentos especiais que Berserk faz como um guerreiro. E é um RPG simples. São apenas 50 páginas, ele entra no limite para o RPG fácil. Ele é entre os RPGs fáceis, um dos mais difíceis, mas é muito bom e é gratuito para se jogar e fazer o download, certinho? Agora nós chegamos nos RPGs de dificuldade 3, os RPGs médios que têm mais de 100 páginas e necessitam de muito estudo. Se você não é um iniciante e você quer aprender RPGs mais difíceis, e você gosta e quer ler os livros de regra maiores, você pode se dar bem com Arcanum, que é um RPG antigo brasileiro, mas é interessante. As versões antigas são melhores do que as novas, por incrível que pareça. Então Arcanum, ele é interessante. Todos esses RPGs que eu tô falando, você pode achar no meu servidor do Discord. Entre no meu servidor do Discord, que eu vou te passar todos os RPGs e outros também que você pode utilizar para jogar Berserk, mas basicamente Arcanum ele tem um pouco mais de realismo, só que não é tão difícil, você pode fazer as manobras, e o Arcanum antigo ele tinha muito mais abertura para os rituais, que são próximos de como funcionam os rituais dentro do mangá de Berserk. Então o Arcanum antigo ele é muito melhor para se jogar do que o Arcanum novo, ou Daimon, o sistema Daimon novo. Só que o sistema Daimon ele tem muitos erros, ele tem muitos problemas. Então eu sugiro que você use a versão que eu fiz, que corrige os erros de Daimon. Então tem esses detalhes. Outro RPG, e esse aqui eu tenho físico também, deixa eu mostrar. Aqui, mostrando para vocês. Esse aqui é o Arcanum, primeira edição. Versão antiga, clássica de Arcanum. Melhor versão, possivelmente. E o outro RPG é esse aqui, ó, Fate. Tem a versão fácil, que é o Fate acelerado, e a versão mais complexa, que é o sistema Fate Core. Fate é um RPG também altamente narrativo e muito fácil de customizar, então dá para você facilmente customizar tudo que você quer fazer em Berserk. Esses dois RPGs são muito bons caso você queira um RPG médio. Tanto um pouco mais realista como Arcanum, quanto um pouco mais aberto e narrativo como Fate. Vamos agora para os sistemas difíceis. Começando, temos DCC, que eu também tenho a versão em livro. É um sistema difícil, bastante difícil. Ele é baseado em D&D antigo, D&D clássico.
E ele é muito interessante. Ele tem um sistema de sorte que simula muito bem quando você está se esforçando para além do seu destino, e a questão do destino é muito importante em Berserk. Ele tem a classe do guerreiro, que tem as habilidades de fazer manobras especiais, que simula muito bem o que Guts faz. Ele tem um sistema de magia que não é exatamente como Berserk, mas dá para ser adaptado para o sistema de magia de Berserk, com as invocações de patrono, que é exatamente o que acontece quando Shirk ela invoca os espíritos elementais. Então, tudo isso funciona em DCC, só que ele é muito difícil. Ele é um sistema de dificuldade 4, eles são 400 páginas, 500 páginas, ele literalmente entra talvez no âmbito de um sistema muito difícil, ou pelo menos difícil, então é bem complicado, mas se você gosta disso, é um ótimo sistema para jogar Berserk. Vamos para o último que eu vou apontar. Pronto, o último que eu vou apontar é GURPS. GURPS, com seu realismo, consegue simular muito bem Berserk e tem todas as expansões para magia, fantasia e feitiçaria, que permite também simular todas as partes maiores e de mais alta fantasia de Berserk. Então, GURPS e DCC são as últimas menções. Vamos agora para menções honrosas, que eu acho importante nós falarmos. Primeira menção honrosa é Warhammer Fantasy, que é basicamente Berserk, tem muita coisa de Berserk, é um RPG clássico antigo, de um jogo de tabuleiro clássico antigo, que é Warhammer, e por que então não usar ele? É porque o sistema ele é muito travado nas próprias regras, tem as próprias regras de carreira, a magia é parecida, mas não é igual, o mundo é muito diferente. Então, apesar de ter o mesmo estilo, o mesmo coração de Berserk, o mundo é muito diferente. Então, infelizmente, apesar de ser um RPG que tem muitos dos traços de Berserk, não seria bom para utilizar o sistema para Berserk. E o outro sistema é esse aqui, ó. É Shadow of the Demon Lord, Sombra do Demônio Rei, que também captura muito bem o espírito sombrio, pesado de Berserk, mas, novamente, o sistema ele é muito diferente, você teria que mudar muita coisa para poder usá-lo. E a mesma coisa vale para D&D. D&D também teria que mudar muita coisa para você poder usá-lo. Então, estes foram os sistemas. Aqui foi Gaia. Me comente se você gostou, comente se eu esqueci de algum. Mas aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!